A gente vai falar hoje de um assunto que tem assolado não só as pessoas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, gente, sobre depressão. Um assunto, assim, que é uma linha tênue entre falar de tristeza e depressão. Então, fique ligado que talvez isso seja importante para você, você possa estar vivendo isso, ou o seu familiar, ou a pessoa próxima de você esteja vivendo, passando sobre isso. E você sabe que a gente começa o nosso episódio sempre pedindo para você se inscrever, também ativar o sininho para as atualizações, deixar suas críticas, sugestões. Então vamos começar? Vamos lá. Roda a vinheta! Então, meninas, eu estava pensando sobre essa questão da depressão, realmente é um assunto que a gente precisa falar. Muitas pessoas acabam achando que depressão é uma manha, que depressão é algo que a pessoa está triste ali. Não é. É algo físico, é algo que debilita. As pessoas precisam realmente entender o que significa essa questão, porque, o que levou aquilo, buscar ajuda, é muito importante buscar ajuda. Profissionais capacitados. Eu tive um início de depressão na adolescência, eu não consigo me recordar muito bem do que realmente aconteceu. Mas meus pais conseguiram detectar que estava algo acontecendo. Como eu tinha vários casos de genética na família, genéticos, porque tenho tios, mãe, minha mãe já teve também depressão. E então eles conseguiram resgatar isso e me levar para ser tratada. Então, graças a Deus, foi assim, algo que fluiu. Mas a gente tem que pensar que principalmente na adolescência hoje, eu tenho visto casos horrorosos que os pais muitas vezes não detectam e acaba levando a uma anorexia, a uma síndrome do pânico, até o suicídio. Né? Então é muito sério, é um assunto sério que a gente tem que levar em conta. Até crianças hoje em dia estão ficando deprimidas, então a gente precisa falar. E as pessoas, elas precisam ter noção do que é depressão e do que é tristeza. Porque a linha é muito tênue ali, né? A tristeza, a gente se permite passar por momentos da vida tristes, isso é normal, mas tem a coisa da depressão que é te dar a falta de ânimo de fazer as coisas, entendeu? Então, são sinais, assim, muito mínimos entre um e outro que a família, quem está em volta, precisa detectar isso, precisa estar antenado nisso. Mas ela nos debilita, a rotina, ela é prejudicada com a depressão, a pessoa fica debilitada. Eu tenho visto muitos casos e acompanhado algumas pessoas que estão neste processo, que elas não sabem nem como sair. Às vezes ela não tem força para orar, ela não tem força para buscar do Senhor, né? Nem na palavra, ela não consegue sair daquilo ali. Então, realmente a gente tem que buscar ajuda. Eu queria falar, eu vou até assim me expor aqui, sobre essa questão dos sinais, dos primeiros sinais da depressão. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Estava até me abrindo com vocês, pedindo oração mesmo, porque em março desse ano eu comecei, assim, realmente, quando eu cheguei no estágio desse quadro depressivo, de ir procurar uma ajuda, eu perdi os primeiros sinais, eu não me liguei nesses primeiros sinais. Então, foi no dia que eu não consegui, eu não dei conta de levantar da cama, eu falei com meu marido, eu não estou conseguindo, não vou dar conta do meu dia, eu não sei, me liga para um psiquiatra. Eu cheguei assim, nesse nível. E quando eu cheguei no psiquiatra, ele me fez algumas perguntas que então eu comecei a me entender, né? A entender esses sinais mesmo. E ele me fez assim, a seguinte pergunta: você tem dormido bem? E eu falei, não, tenho tido insônia, coisa que eu nunca tive, né? Se fosse uma pessoa que sempre teve algum distúrbio de sono, ok, mas eu sempre dormi bem, lógico, uma noite ou outra acordando por causa de filho, não por causa da qualidade do meu sono, não pelo motivo do meu sono. E eu falei, não tenho dormido bem, eu deito na cama, eu rolo, fico 2 horas para conseguir dormir. Muitas vezes eu estava tendo um pouquinho de palpitação na hora de dormir, ou algum momento de ansiedade, assim, eu estava tendo uns momentos assim de palpitação que eu sentia mesmo. Outra pergunta que ele me fez, que é importante, que também é um sintoma de depressão, talvez nesse quadro, nessa fase inicial, é a questão de você estar muito nervosa.
Então, eu estava extremamente Impaciente nervosa. também? Impaciente, nervosa demais, assim, por pouco. Sabe um estupim curto, assim? Eu acho que uma montanha-russa mesmo de emoções, sentimentos, de né? reações. Então, era questão do estado, né, desse estado nervoso, a falta de sono, falta de concentração. Tudo que eu fazia assim 2, 3 vezes. Então, por exemplo, eu chegava no carro, cadê a chave? Nossa, tá lá em cima. Eu chegava, pegava a chave e entrava no carro. Aí, cadê o celular? Não, o celular ficou. Então, eu subia de novo e pegava o celular. Então, assim, a questão da falta de concentração é um dos sintomas de depressão. Então, é legal a gente ficar atento, saber Bom, desses foi isso, né, sinais. Julinha? Que você reconheceu isso em você e você buscou ajuda, que isso é uma das coisas. Mas, na verdade, eu só fui buscar ajuda quando eu não dei conta de levantar da Você podia cama. ter porque eu sentido e não detectado sabia Sabia, tem desses gente que se sinais. recolhe. Ah, não, sim. Não, quando eu não levantei da cama, eu falei, tô péssima, E aí tô que deprimida. entra a família em volta, que se não também conseguir detectar isso e conseguir ajudar, fica difícil. Sim, principalmente uma Ô, Ju, adolescente. como eu não consigo lembrar, assim, né, do meu caso, eu queria saber, você se sentiu culpada? Alguém te julgou de alguma forma? Como que foi isso? Assim, eu fico pensando como que foi... assim, graças a Deus ninguém me julgou. Mas eu vou ser sincera, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, me culpo muito. Então, eu muitas vezes, quando, assim, eu entro no meu banho, tenho mania de orar, tomando banho, eu lembro que, assim, eu virava para Deus e falava, Senhor, não entenda, não me entenda como ingrata, né? Porque eu parava a pensar, eu falava, Deus, eu só tenho a me alegrar, né? Eu só tenho a comemorar, né? Se for O Senhor pensar, me né, deu a sua vida tudo. Pensa, a gente maravilhosa. tem, né, condição de morar, de dormir, de comer. Nós temos um casamento, família, filhos saudáveis. Eu falava, eu não tenho motivo para estar assim, apesar de eu ter passado realmente um momento difícil na minha vida, né? Em mais ou menos setembro do ano passado e esse ano todo, eu realmente passei por um momento difícil, familiar. Eu tinha realmente um motivo de estar triste, por isso que eu não fui identificando que eu estava depressiva, mas sim achava que era triste, porque realmente não estava fácil. Mas assim, Deus me deu tudo, eu não tinha... muitas vezes quando eu entrava para o banho, eu me culpava por isso, porque eu falava, gente... Né, Deus, eu tenho tudo, o Senhor me deu tudo, então não me entenda como ingrata, eu sou grata. Às vezes, você estava até conversando errado com o Senhor, às vezes você devia falar assim, Senhor, que bom que o Senhor me deu aqui o alerta e eu estou conseguindo identificar isso. É verdade, porque eu me culpo, então eu já estava me culpando que Deus me deu tudo e que ainda assim eu estava triste. Que o Senhor nos deu os médicos para interceder, né, gente? Os verdade, remédios e tudo. E eu fico pensando tanto que Deus quer a cura, porque Deus é um Deus de alegria, é um Deus maravilhoso, que quer o nosso bem-estar, que deu essa oportunidade da gente procurar os médicos, procurar ajuda. Então eu fico pensando como que Deus quer essa cura e como que a gente deve procurar o outro, né, para ajudar. Eu tenho uma fé enorme, eu fico brincando que a minha fé é assim, gigante. E eu muitas vezes eu falava assim, Deus pode me curar. Tanto que várias vezes eu tirei meu remédio, né? O médico falou, olha, você vai tomar... A dodinha do remédio, tira remédio sozinho não, viu, gente? É só com o seu nem médico. automedica e nem tira. É isso. E ele falou, olha, seu tratamento é de agora até novembro. Vamos tentar até novembro? Se você tiver ótimo, a gente vai tirando ele aos poucos. Eu, tá bom. Mas aí quando foi em junho, acho que em agosto eu já falei, não, gente, vou tirar. Que eu tô bem, tô ótima, e tava ótima. Eu flutuava, tava até um pouco paçoca e eu quis tirar. E aí eu falava, não, Deus pode me curar, Deus é um Deus que cura, e é mesmo. E eu criei que Deus poderia fazer o impossível. E ele pode, mas... Ele pode. Depende, cada caso é um caso. Às vezes no meu caso... Às vezes ele quer permitir isso até para você ter humildade de buscar uma ajuda e se render. É verdade. Mas eu fico assim, eu fico vendo que estão tendo muitos casos e muitas pessoas estão precisando, além da ajuda profissional, de um abraço, de um carinho, de uma palavra de incentivo, de alguém que esteja ali para dar mão, olha, vamos juntos. Até escutar, até né? alguém, um ouvido. As pessoas pra estão desabafar. precisando disso,
desabafar, Ninguém que tá hoje em tendo dia tempo as mais pra pessoas não têm ninguém. tempo. Por isso que a gente resolve tudo pelo WhatsApp. Vocês já E pensaram o pra egoísmo pensar? do ser humano, ele está impedindo de você ser esse canal de ajuda, esse canal de bênção para a vida da outra pessoa. Então a gente tem que ficar atenta até isso. Olha, você viu que uma amiga está passando por um processo, que ela está ficando mais... Vamos dar mais atenção. Vamos dar mais atenção, né? vamos levantar essa pessoa, vamos tentar, né, trazer a encaminhar ela palavra pra um para ela. profissional. Exatamente. Agora, é muito complicado também quando você vira para uma pessoa que está passando por isso. Não, reage. Não, a gente Não, não dá aqui, conta. gente, não é assim, Deixa eu te né? contar, Por isso que eu falo não assim, dava a gente conta tem de que ter orar. até sabedoria Eu para chegar e ajudar. eu pedi oração pro meu marido, eu falava, ora, porque eu não tô conseguindo hoje levantar. Porque a gente não dá conta de orar. É muito doido isso, a gente fica sem reação mesmo. A gente não dá conta de nada. E a gente tem que entender também que existe a depressão por parte genética, mas tem também por traumas, né, gente? Quem passa por traumas, situações traumáticas, assim, enfim. O objetivo de hoje aqui é de você também conseguir detectar isso em você. Sim. E o mais importante, de você buscar a ajuda de um profissional, uma ajuda médica, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, sabe? As pessoas, às vezes você está passando essa dificuldade com algum familiar, algum ente aí, né, na sua casa, o próximo. E isso é um assunto, gente, que está tomando conta, assim, da população, é do mundo. A gente vive esse estresse do dia a dia, essa correria, né? O estresse também é uma outra fonte, né, de depressão. Pode então... Se cuida, gente, né? Qualquer alerta, procura um médico. Isso não é vergonha você procurar uma ajuda psiquiátrica, é bons profissionais. E outra coisa, E é legal também você, profissionais. então, conseguir... Eu acho que o objetivo do programa era fazer esse alerta e trazer para as pessoas um pouco dessa diferença entre a tristeza e a depressão, né? A depressão, ela te traz vários outros desses sintomas que eu relatei aqui, a questão do sono, a questão da concentração, da memória, a questão desse estado nervoso demais. E às vezes a tristeza, por ela só, quando ela não faz parte desse quadro depressivo, ela não traz esses sintomas. Então, o objetivo do programa hoje foi esse, um alerta, né, as pessoas que estão com esses sintomas para que não cheguem aonde eu cheguei, de não dar conta de levantar de uma cama, né? É verdade. É isso. A gente fica por aqui hoje. A gente espera aí que você tenha gostado desse assunto, que isso possa edificar a sua vida. Não esqueça de inscrever aqui, se inscrever no nosso canal, tá bom? Tem o Instagram também, ó. A gente está deixando aqui na tela para você e a gente te vê aí no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.